E Sorocaba conta agora com o tratamento estimulação magnética transcraniana, indicado para pessoas com depressão, dores crônicas, AVC recente e Parkinson. Informações, telefone 3031 4010, 3031 4010. E quem vai falar conosco neste Espaço Saúde aqui no Jornal da Manhã é justamente a doutora Renata, responsável por esse tratamento importante aqui para todos os pacientes que têm esses problemas que nós citamos agora. Bom dia, doutora Renata, prazer em recebê-la aqui em nossos estúdios. Bom dia, o prazer é meu. Bom dia a todos os Renata. Ouvintes. Telespectadora, que mulher linda, não? Meu Deus, até a gente fica impactado para fazer a entrevista. Gente, quem não tá no YouTube, liga. Fica a sugestão no Facebook, Jovem Pan Sorocaba. Mas olha, mais do que bonita, a competência, dedicação, esta grande mulher que nasceu na Vila Hortência para brilhar pelo mundo, doutora Renata Rodrigues. E nós vamos falar de estimulação magnética transcraniana, que já é uma realidade no HC em São Paulo, no Sírio, no Einstein. E a gente que está falando aqui todo dia e vê as pessoas sofrendo, todos os assuntos que são relacionados à saúde, eles sempre dão um retorno em audiência muito significativo. Você vê que o YouTube já está começando a subir só de falar que a senhora está aqui, né, para falar sobre estimulação magnética transcraniana. O que é de fato este tratamento? Ele é evasivo? Como é que funciona, doutora Renata? Vamos tentar mostrar o que é esse importante aliado aí no tratamento da depressão, das dores crônicas, Parkinson, sequelas motoras do AVC, né? E estimulações também para fora do país, antitabagismo, adição, né? Importantes dependentes químicos. Outra indicação com menos trabalhos, porém com resultados clínicos satisfatórios, são as distonias focais. Enfim, tem muita coisa para falar nesse tema. Eu gostaria que a senhora desse uma passagem inicial e a gente depois até pode estar respondendo um pouco para os nossos ouvintes, caso eles tenham dúvidas quanto a isso. Sim, então a estimulação magnética, na verdade, é um tratamento não invasivo, é um aparelho onde existe a gente chama de uma bobina que é colocada próximo ao couro cabeludo do paciente. As sessões, elas duram de 12 a 30 minutos. O paciente não tem nenhum efeito colateral importante, ele pode sair da clínica e seguir a rotina dele normal, né? Por exemplo, doutora Renata, eu tenho um tremor às vezes nas mãos que eles oscilam na medida em que fruto inclusive de medicação que eu faço, mas não só, né? Já tive depressão, mas assim, às vezes tem um certo tremor. Ele pode ser positivo para esse tipo de necessidade que o paciente possa ter? Pode. Na verdade, quando nós fazemos a estimulação magnética, inicialmente a gente faz colocado uma touca, né, no couro cabeludo do paciente, onde nós marcamos vários pontos, e esses pontos, eles estão relacionados no cérebro com a área motora, com o córtex pré-frontal, que está relacionado ao quadro depressivo, por exemplo. Por exemplo, se eu tivesse com um tremor, eu já estou medicado, seria um aliado, além daquilo que eu já tomo para não ter o tremor, mesmo não tendo Parkinson, mas fruto de uma medicação que pode gerar um efeito colateral, até nesse aspecto é positivo? Sim. Na verdade, a abordagem da estimulação assim, fazer funcionar normalmente? Sim, a estimulação, o campo magnético gerado na máquina gera um potencial de ação na célula neuronal que ocorre uma despolarização dessa célula. Então, o que é falando de eleição aqui mas agora? Mas o que acontece? Eu estou colocando de forma técnica, porque às vezes tem alguns colegas que estão nos ouvindo. Mas os colegas vão nos perdoar hoje, porque hoje nós vamos navegar em águas rasas. E aí, o que acontece, na verdade? Uma mudança do funcionamento da célula, né? Então, a medicação, eu costumo dizer, as medicações, elas agem de uma forma química, né? E na doença? Mas O da senhora não era doença, a senhora era para estimular aquilo que está parado, que não está funcionando adequadamente. Então, a medicação é a forma química e a estimulação, por isso que ela é um aliado ao tratamento medicamentoso, para que ocorra uma mudança do funcionamento. Então, áreas do cérebro que eu preciso estimular, eu estimulo com
a estimulação magnética. E áreas do cérebro que eu preciso inibir, eu também faço essa inibição. O caso de um tremor, Tá. o caso de um quadro ansioso. São situações onde eu preciso inibir algumas áreas. Tenho tudo isso que o senhor que está falando, eu vou lá urgente. Que estão hiperfuncionantes, entende? Tá. Então a gente consegue modular. Criar uma homeostase, quer dizer, um equilíbrio, Sim, um termo usado pelos médicos, exato, né? Exato. Equilibrar o funcionamento. Tá. E além disso, existe uma diferença de funcionamento entre os lados do cérebro. Então, se o meu lado direito ele está inibido, o meu lado esquerdo acaba Compensando isso. ficando excitado. E essa diferença também é ruim. Por isso, esse equilíbrio. Por isso, a gente inibiu o que está muito excitado e frear de um lado, acelerar do outro. Exato. Aí eu pergunto, a gente consegue resultados com a estimulação intracraniana? Depende, obviamente, de cada paciente. Eu não posso lhe pedir uma pergunta que seja quase impossível de responder. Cada paciente é um paciente diferente. Sim. Mas, normalmente, a gente consegue resultado disso fazendo de uma forma mais constante, mais perene, ou só uma vez? Não. Então, depende da doença. Quadro de Parkinson, que é uma doença crônica, E ela vai agravar. evolutiva. A gente faz sessões de indução. Tá. Que é isso? São sessões diárias, eu faço 10 sessões diárias e depois eu não faço período de manutenção para esse paciente. Normalmente a gente orienta que dali 6 meses ele refaça essa indução. Essa indução. Quadro depressivo. São situações onde o protocolo ele é um pouco mais arrastado. Então, são 20 sessões diárias que são que a gente chama de indução. E depois disso, ele passa para uma fase de manutenção, onde eu vou espaçando essas sessões. Né? E o que acontece no quadro depressivo? Eu consigo muitas vezes diminuir a carga medicação, né? medicamentosa. A senhora trabalha muito com o colega, a senhora é neurologista, mas Sim. trabalha com um colega, eventualmente psiquiatra, que esteja atendendo aquele paciente. Esse diálogo. Sim, né? Na verdade o que acontece? Os colegas, o psiquiatra ou mesmo o reumatologista, o ortopedista, pensando até o clínico geral, né? São médicos de qualquer na dor forma. crônica, eles acabam encaminhando, né, para associar o tratamento que eles vêm fazendo, e no final das sessões eu emito normalmente um relatório, o que foi feito, qual foi a resposta, aplicação de alguns testes para ver essa evolução, né, do paciente, e aí o colega vai seguir e às vezes vai até diminuir a medicação vendo essa melhora do paciente. Então é uma maravilha, né? Quem toma remédio sabe que é uma conquista e uma alegria quando você tem a redução da quantidade ou até a ausência daquele remédio que toma por muito tempo. Sim, no quadro depressivo nós temos aí 69% dos pacientes com remissão do quadro. Isso é maravilhoso. E no quadro de dor crônica também, que tem um nível de evidência alto para estimulação magnética transcraniana, é uma melhora importante em um período curto das sessões, onde eu não preciso fazer essa fase de manutenção, sabendo que os pacientes que fazem uso de medicação para dor crônica, tanto na fibromialgia quanto na neuropatia, são pacientes que 40% deles não têm uma melhora total dos sintomas, né? E a gente sabe que a dor crônica acaba levando a um quadro depressivo. Sim, e aí vira um ciclo total. Ele vai tomar um antidepressivo porque ele não resolveu antes. Sim. Agora, como é que está a situação da estimulação magnética transcraniana no mundo? Eu sei que a senhora participa de congressos e por isso é pioneira em Sorocaba em trazer esse equipamento que ajuda e minimiza, se não cura, né, muito a vida das pessoas. Só quem vive ou passa uma situação de medicação definitiva e permanente sabe a importância de ter trabalhos já com a ciência comprovando desse movimento. E como vai esse movimento no mundo? O que estimulou a senhora a investir nesse tipo de tratamento? Fora do país, realmente nós já temos isso, os serviços, né, dentro até da condição aí de saúde pública dos países. Perfeito. Isso já é uma coisa consagrada. Aqui no Brasil, nós temos
né, São Paulo, HC, grandes centros Sírio, Einstein, que já contam aí com o serviço de neuromodulação, né? E o que me fez procurar alguma coisa para estar ajudando no tratamento é justamente vendo o princípio, né, a ação mesmo da estimulação no cérebro, e o quanto a dificuldade que nós temos hoje de manter os pacientes em medicação. A gente sabe que grande parte, por conta desses efeitos colaterais dos remédios, os pacientes acabam não fazendo o tratamento ou eles abandonam o tratamento. Esse é o pior, né? No tratamento psiquiátrico. Exato. Ou eles... no neurológico também, né? Interrupção de medicação por vontade própria do paciente. Eu conheço gente que tem gente que toma depressivo. Não, vou tomar um dia sim, um dia não, porque é muito remédio que eu tô tomando hoje. Muito efeito colateral, né? O quadro de Parkinson, a gente vê assim, o paciente chega um momento da doença onde eu não posso aumentar a medicação porque a levodopa causa efeitos colaterais importantes. Ela já está no limite do que se pode usar de medicação alopática. E em contrapartida, ele não tem um controle. Aquele paciente ainda está rígido, ainda tem lentidão de movimento. Então, quer dizer, quando a gente estuda a estimulação, a gente vê que realmente, e vendo todo o trabalho, né, toda a pesquisa em volta de outras doenças, né? Até o bipolar, né? Na verdade, você unibipolar na depressão, mas quadros de toque, tem várias outras doenças. Isso, toque também. Sim, que já vem sendo muito estudada e fora já indicada. Sim. Por conta do mecanismo de ação mesmo, né? O que a estimulação ela gera, porque quando você pensa na doença, você precisa ir cercando, né? Medicação é bacana, é fundamental. Atividade física, você fazer uma psicoterapia, então é multidisciplinar. Exato. Né? E aí você vai cercando essa doença de forma que você não deixe nenhuma aresta ali, né? Vai tirando inclusive estigma, né? Porque as pessoas acabam, na verdade, elas se tornam, na verdade, uma doença. Eu sou bipolar, eu sou depressivo, eu sou aquilo. E as pessoas esquecem que elas são CPF, que tem emoção, que a vida não acabou. Que você precisa se ajudar a não abandonar a medicação do seu médico, da sua médica, mas não abandonar, né? Sim. E procurar tudo aquilo que é possível de trabalhando junto, né? Não só de coadjuvante, mas de adjuvante, muitas vezes tratamento que se faz no crânio, né? Sim, e a estimulação magnética transcraniana, ela melhora a neuroplasticidade. Então, o que é a neuroplasticidade? É uma capacidade que o cérebro tem de se adaptar a novas situações. Então, eu tive um AVC, uma área do meu cérebro morreu. O meu cérebro, ele precisa se habituar, ele precisa recrutar outras vias, outros neurônios. E a estimulação, ela ajuda nesse sentido também. Então, e a gente sabe que o paciente depressivo, ele diminui a neuroplasticidade, diminui essa capacidade adaptativa dele. Em contrapartida, a região pré-frontal é uma região que administra essas decisões estão ali, emoções, né? E aí chega um momento que a própria psicoterapia, ela não começa a funcionar mais, porque se eu não administro mais, o psicoterapeuta, ele tem dificuldade. Então, os trabalhos mostram que na estimulação magnética transcraniana, o primeiro resultado do paciente é a retomada dessa psicoterapia, o que é um ganho, né? Porque aí o psicoterapeuta também consegue fazer um trabalho em cima disso. Fazer uma abordagem, trabalhar, né, em conjunto. É uma equipe multidisciplinar. Agora, a gente observa nessas situações todas que se colocam que o tratamento ele é muito o aspecto de estimular, né? Você tem muitas pacientes e quem teve na família pessoas com Alzheimer sempre fica muito preocupado e analisando ansiosamente a memória próxima, a memória efetiva. O que é passado a gente lembra nome, é mais comum, mas com a idade chegando, de alguma forma ou outra, eu não sei se a palavra seria certa, a gente vai entrando num nível de
demência talvez seja muito forte, né? Isso seria para o paciente com Alzheimer. Mas a gente vai ficando mais lento, sente que o reflexo não está o mesmo e a sensação de que a estimulação intracraniana vem para ajudar muito esse aspecto. Então, existem alguns trabalhos para o quadro demencial, né? Só que a estimulação é feita em vários pontos, né? Frontal, lobos laterais. Então, frontotemporal. Então, tem vários pontos ali para fazer a estimulação. Como se trata de uma doença evolutiva, né? E alguns pacientes não respondem tão bem às medicações, né? Ou responde de forma pobre, uma opção. E que talvez pudesse responder melhor fazendo a estimulação junto com a medicação. Associado. Agora, como uma forma preventiva, isso ainda não existe na estimulação magnética. Eu vou fazer... Para prever que eu tenho familiares com essa ou aquela síndrome, eu posso ter, tô na lista. Não existe ainda um tratamento preventivo, é só para os pacientes com diagnóstico. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial, meu caro Pedro Oliveira. Estamos aqui com a doutora Renata Rodrigues, ela é neurologista e nós estamos falando sobre estimulação magnética transcraniana e tudo que navega sobre este tema, sobre este tema. Nós voltamos já em instantes. Estamos com a doutora Renata Rodrigues, médica neurologista, e nós estamos falando sobre estimulação magnética transcraniana. A gente vê muitos trabalhos satisfatórios com indicação para as distonias focais. Eu pediria para a senhora explicar o que é distonia focal para quem está nos ouvindo. Distonia focal é uma doença neurológica onde o paciente assume muitas vezes uma determinada postura por uma contratura muscular. O paciente pode ser cervical, pode ser a câimbra do escrivão. Então, são várias as distonias em várias regiões do corpo. Em especial no período de pandemia, que as pessoas foram para casa e sentavam em cadeiras não adequadas para ficar muito tempo. Todas essas coisas ampliaram-se, né? Sim, mas isso tem mais uma relação não da questão diária, né? De rotina, de hábito, mas sim uma predisposição do paciente em ter. O tratamento de escolha é a aplicação de toxina botulínica, que é o Botox, né? Exato, para poder diminuir um pouco essa contratura e essa postura que o paciente muitas vezes assume. Mas a estimulação magnética transcraniana, ela vem também para ajudar. Muitos pacientes acabam tendo uma duração da toxina, esse tempo de duração vai encurtando com o tempo. Porque o corpo vai se acostumando com a droga. Habituando. Aí você vai tendo que dar mais para poder obter o mesmo resultado. Exato. Né? E a estimulação, ela vem para ajudar nesse tratamento. Segurar essa medicação num limite mais baixo, porque ela pode em algum momento ter que ser utilizada. Sim. Usar, né, aquele tipo de medicação. A gente não discutiu uma coisa que eu acho de relevância. A senhora já atuou com essa metodologia com crianças ou jovens, adolescentes? Isso tem sido comum ou realmente a depressão? Se bem que a depressão pode acontecer infantil, inclusive, né? Hoje se tem um olhar diferente. Mas olhando no aspecto geral, existe a utilização por jovens nesta metodologia? Sim, jovens não tem nenhuma contraindicação, pode ser usada para qualquer uma dessas doenças. Em crianças também. Eu não atendo crianças, né? Existe aí a questão do desenvolvimento ainda. Exato, mas não existe contraindicação. Alguns profissionais que fazem para criança não tem problema algum de estar fazendo. Uma outra coisa importante de falar é que em grávidas não existe contraindicação de fazer a estimulação magnética. Algumas gestantes às vezes já tratam de dor crônica, trata de uma fibromialgia. O obstetra quer diminuir a medicação ou suspender a medicação por conta do desenvolvimento, né, da criança. Sim. E a estimulação poderia estar sendo associada nesse momento para que ela diminua os sintomas, né, a dor ou o quadro depressivo, sem interferir com a gestação. Muito bem. Doutora Renata, o que a gente... sequelas motoras do AVC... Né? O AVC a gente sabe que se ele for ou hemorrágico ou isquêmico,
ele pode lesionar a parte, interromper o fluxo sanguíneo no cérebro, e a gente pode ter, para as pessoas que têm coragem, força, se medicam, procuram os médicos de toda a quantidade de médicos necessária, e tem gente que desiste, né? Tem gente que desiste de querer tomar medicação. E aí eu pergunto, nas sequelas de AVC, tem conseguido um avanço significativo para esses pacientes? Tem, com a estimulação tem. Então, o AVC, justamente, eu tenho... Porque eles vão ter que criar novas conexões para suprir, talvez, aquela área... Então, a estimulação nós fazemos de duas formas. Hoje nós sabemos que o paciente que tem uma sequela, ele vai para fisioterapia, né? Para tentar fazer esse aprendizado, essa neuroplasticidade, para que o cérebro se condicione nessa realidade. Novas conexões, exato. Né? Agora, a estimulação magnética, ela pode atuar tanto no lado lesado, ou seja, naquela região onde eu perdi, eu tive morte dos neurônios, né? Eu perdi um pouco daquele tecido, eu estimulo para ver se eu recruto um pouco mais daqueles neurônios. Ou eu posso fazer o contrário, eu vou inibir o outro lado, que é o lado são. Por quê? Justamente por conta daquela assimetria. Muitas vezes a resposta ela é melhor quando eu inibo o lado são e eu crio um equilíbrio entre o lobo direito e o esquerdo. Vou tentar explicar para o ouvinte, tá? O Ayrton Senna está correndo lá na frente, o Rubinho Barrichello lá atrás. A senhora vai segurar um pouco o Ayrton Senna e vai dar um motor melhor para o carro do Rubinho Barrichello. Sim, é isso? Sim, porque às vezes o paciente pode falar, poxa, mas vai inibir o lado que tá bom, né? Eu preciso... Não, mas a resposta muitas vezes é melhor, justamente porque o cérebro precisa manter esse equilíbrio entre os dois lados. Isso é importante. Muito bem. Doutor Dirceu já foi paciente da senhora ou não? Não. Não precisou? Por enquanto. Doutor Dirceu, grande médico, esposo da doutora Renata Rodrigues. Olha, doutora Evandra mandando um abraço, dizendo que a especialidade do sobrinho dela lá da sobrinha casada e hoje sobrinho por consideração na Inglaterra, é a especialidade do marido da Juliana. É esse trabalho que a senhora desenvolve aqui em Sorocaba. Aliás, é um privilégio Sorocaba ter hoje esse tipo de tratamento. E ela também manda um abraço, que legal a gente falar sobre toxina nas cervicalgias e cefaleias transicionais distônicas, né? Sim. É algo muito, muito interessante. O que a gente deixou de falar que vale a pena a gente deixar como informação e orientação ao ouvinte da Jovem Pan? Eu acredito que... Tem um aqui, tabagismo e adição, né? O uso de drogas, as legais e as ilegais. A gente também tem essa indicação? No Brasil ainda não, né? Importante, não. Existem qual é a dificuldade, né? Fora do Brasil já é usado para tabagismo e para as drogas. A dificuldade é que em alguns protocolos eu preciso fazer um teste de provocação nesse paciente, né? Então eu preciso no toque, no HC, teria que adicionar, eu teria que fazer ele fumar. Exato, eu preciso. Aí no cigarro menos mal, não fumar, mas eu preciso mostrar imagens, eu preciso instigar ele, né, a vir aquela vontade, aquilo que saliva, digamos assim, pro povo E aí entender. eu faço a estimulação enquanto ele observa aquilo. No toque também, no HC, existem vários pacientes em alguns protocolos onde o psicoterapeuta sabe o que desencadeia o toque do paciente, então ele vai muitas vezes com alguma figura, com algum vídeo, alguns vão até com a psicoterapeuta para que ela vá fazendo algumas perguntas, o que ela já sabe. Se é checagem, ela vai enquanto que a máquina está ligada e está fazendo esse estímulo. Gente, o que ela está falando hoje, não dá mais para fazer medicina isolada, né? Não dá. Não existe mais, né? Quem está fazendo está desatualizado. Né? E hoje, cada vez mais, as bobinas, porque para cada doença a gente usa um tipo de bobina, cada vez mais elas estão vindo para que tenha um alcance, né, uma penetração maior, porque a estimulação ela é no córtex, ela é mais superficial, né? Diferente muitas vezes do DBS. O DBS é aquele dispositivo onde o paciente parkinsoniano, ele implanta
ele é profundo e aí ele faz disparos para o controle motor do paciente parkinsoniano. A contração, né? Os espasmos. Mas é um tratamento invasivo, né? Precisa passar por todo um critério, uma cirurgia. A estimulação não, ela é superficial, mas nós sabemos que o córtex, ela tem uma comunicação com as áreas mais... Ela vai penetrar por si só, né? Então, secundariamente eu estimulo aqui, superficialmente, mas aquilo vai ter uma isso acaba tendo, é a mesma coisa na depressão, eu estimulo o pré-frontal e eu tenho uma ligação com o sistema límbico, então existe essa comunicação, entende? Muito bem. Tem muito preconceito da classe por utilizar ou enviar o paciente, ou ainda falta atualização para determinados colegas encaminharem aqueles médicos, os neurologistas e outros médicos que trabalham com a estimulação magnética transcraniana? Hoje nós fazemos um trabalho informativo para os colegas, para que eles saibam. Alguns encaminham pacientes para São Paulo. No HC eu já tive, porque não tinha. E eu acredito que os psiquiatras são, eu acho que é a especialidade que mais está atualizada nesse sentido, porque nos congressos isso já é um assunto bastante abordado, já se tem muito trabalho em cima disso. Então, acho que a psiquiatria, sim, talvez quem lide com dor crônica ou alguns neurologistas agora, acho que estão mais familiarizados. Até anestesistas trabalham muitas vezes, né? Sim, com dor crônica. Né? Dependendo com um nível mais baixo de medicação. Doutora Renata, foi um prazer enorme a gente poder conhecer um pouco do que é a estimulação magnética transcraniana, quantos benefícios, né? E o que não tinha em Sorocaba e agora tem. Acho que isso é muito legal, eu quero cumprimentá-la. E fazer uma pergunta, por favor, não fale valores, porque a gente não está aqui para isso, mas é muito caro ou é acessível? É acessível. No HC, 90% dos pacientes, eles fazem via convênio médico, mas de forma com autorização judicial. Então, já existe uma jurisprudência para isso. Se o colega vê que o paciente é refratário, usa a medicação, tem uma indicação, ele faz uma solicitação, explica as medicações que o paciente usa e que existe essa refratariedade no tratamento. O paciente entra com a solicitação e rapidamente resolvido. Hoje nós temos um convênio médico que aceita, mas que não é acessível, né? É muito... A maioria da população que poderia estar tendo esse ganho com um tratamento nesse ponto. Sim. Que bom, foi um prazer conversar consigo. Prazer foi meu. E espero que a gente tenha esclarecido muito das pessoas nesse boletim de saúde que foi especial no dia de hoje com a sua presença. Eu quero me colocar à disposição também dos ouvintes, às vezes alguma dúvida, fazer o contato, né? Para que a gente avalie se esse paciente tem uma indicação, né? De fazer o tratamento e aos colegas também, para que a gente possa discutir casos, encaminhar, sempre visando a melhora desse paciente, né? Essa troca para que esse paciente tenha um ganho. O médico a médica são boias, né, pra gente. A gente joga numa paciente não estar se sentindo sozinho, né? Sim. A Evandra falou que a senhora fala bem, que a senhora é um show também. Um abraço. Tá bom? Um beijo, em breve a Evandra. gente está falando com a doutora Renata, com as experiências que nós temos aqui. Eu vou fazer uso, porque eu tenho uma série de comorbidades aí para poder fazer esse uso. Será um prazer. Certamente farei, tá bom? E vou poder dar o meu testemunho pessoal. Que bom. Eu tenho uma medicação que me dá um pouco de tremor. Isso me incomoda muitas vezes porque você cria uma fobia social. Vou comer tremendo, então você fica inseguro, né? O teu médico te ajuda, mas eu acho que tudo que puder vir para complementar é muito bom. Sem dúvida. É isso aí. Eu vou fazer o teste, depois eu vou dar o meu testemunho. Tá bom. Grande abraço, doutora Renata. Um abraço.